mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E no programa de hoje, para nós, é um programa especial. Neste mês de março, nós vamos falar bastante sobre assuntos relacionados à saúde e o bem-estar de toda mulher. E já que estamos vivendo esta semana intensa de programação voltada para a mulher, nós mulheres sempre temos alguns detalhezinhos a mais para cuidar no nosso corpo e na nossa saúde. Principalmente quando a gente fala na nossa saúde pélvica, e esse é o assunto da entrevista de hoje. E para falar sobre este assunto, está aqui conosco a fisioterapeuta Karine Caldato, e ela vai nos explicar o que é essa saúde pélvica que nós precisamos estar atenta, principalmente após os 40. Bem-vinda. Prazer, Sandra, estar aqui falando para tantas mulheres a importância da fisioterapia pélvica. Então, a fisioterapia pélvica, ela trabalha com a região íntima, né? Muitas pessoas não sabem, mas ali embaixo a gente tem músculos, e esses músculos são fundamentais para a nossa saúde íntima. E, inclusive, também para a saúde sexual, para a saúde urinária, para a saúde anorretal, né? Para mulheres constipadas, mulheres que têm incontinência urinária, mulheres que não têm prazer na relação ou que sentem dor na relação. Inclusive, a maior parte das minhas pacientes são de disfunções sexuais, mulheres que sentem alguma alteração, não sentem prazer durante a relação sexual. Pois é, quando a gente fala de relação sexual, algumas mulheres assim ficam um pouco envergonhadas, têm vergonha de tocar nesse assunto, mas é fundamental que nós, entre mulheres, a gente converse sobre isso. Porque o nosso corpo ele está preparado para sentir prazer, sentir as emoções. Isso. Tem mulheres que às vezes não sentem essas emoções e que podem ser pequenas disfunções que podem ser corrigidas. Com a fisioterapia, como é que a gente corrige esse prazer de ter relação sexual? Certo. Então, como as minhas pacientes normalmente vêm do Instagram, elas já têm uma base, um conhecimento do que a gente vai estar avaliando nessa primeira consulta, né? Então, é indispensável eu estar fazendo a avaliação e entendendo como se encontra essa musculatura, certo? Então, normalmente, essas mulheres chegam com a musculatura muito tensa, muito rígidas. E isso impossibilita do músculo trabalhar adequadamente, porque durante a relação sexual, durante a micção, né, durante a defecação, o músculo ele precisa estar funcional, precisa estar trabalhando adequadamente. E as mulheres, assim, normalmente chegam com tensão nessa musculatura. E esse é o primeiro trabalho que a gente faz, o primeiro contato é a liberação dessa musculatura, soltar essa musculatura. Pois é, a gente escuta inclusive isso na academia, que o professor fala, relaxa o teu músculo. Muitas vezes é tanto problema, o estresse do dia a dia e a gente fica tenso o tempo todo, começa a doer as costas, começa a doer as articulações, mas a nossa região íntima também dói de uma forma diferente. Como é que é feito todo esse trabalho de relaxamento? Então, falar assim, dizer para a pessoa, relaxa a musculatura, é muito difícil a pessoa conseguir relaxar. Entender também como relaxar. Isso.
Então, devido ao músculo estar tenso, ele não vai conseguir relaxar por si só, sozinho. Ele precisa de um auxílio de um profissional capacitado para estar fazendo esse relaxamento, né? Então, a gente pega a musculatura, a gente tem musculatura superficial, que é ali na parte externa da vulva, e musculatura interna, que é dentro, mais para dentro ali do canal vaginal. Então, a gente começa liberando toda essa parte externa, soltando, tirando pontos gatilhos, e depois, assim que, conforme a paciente for se adequando aos atendimentos de fisioterapia, a gente vai fazendo as liberações mais internas também. Mas é tudo conforme a paciente estiver adaptada aos atendimentos, não é de uma vez por todas, né? A gente vai com toda a calma e todo o cuidado possível para a paciente estar segura também nos atendimentos, que é fundamental, né? Quando a gente fala desse assunto, quantas aulas ou quantas sessões são necessárias para a pessoa se sentir melhor nesse lado? Essa pergunta é muito importante, porque ninguém quer ficar fazendo fisioterapia a vida inteira, né? Então, assim, com técnicas bastante atualizadas, com um conhecimento científico bastante moderno, e isso a gente consegue em menos de 10 sessões liberar essa musculatura. Então, por exemplo, se a paciente chega com dor sexual, a gente em 10 sessões, em menos de um mês, dependendo da regulação das sessões, né, a gente consegue estar liberando a paciente para o ato sexual prazeroso. E aí, se for incontinência urinária, leva um certo tempo a mais, porque além de relaxar a musculatura, a gente precisa estar fortalecendo. Então, leva em torno de uns 2 a 3 meses, não mais que isso. Então, isso é muito importante frisar. A fisioterapia não é para a vida inteira. A fisioterapia é para te recuperar a tua saúde pélvica, né? A tua saúde íntima. Então, não é para a vida inteira você estar fazendo fisioterapia. Não é isso que a gente quer, né? Então, em menos de 2, 3 meses, a gente já consegue liberar essa paciente que veio com incontinência urinária. E se for constipação, um pouquinho menos também. Vai depender de como a gente encontrar essa musculatura. Mas não leva, os meus tratamentos, né? Eles não levam mais que 4 meses. É em torno disso. Perfeito. Quando a gente fala desse assunto da vida sexual, algumas mulheres lá pelos 60, 70 dizem, isso já não é mais para mim, já chega. Não é bem assim, né? Elas que se enganam. Tem muitas mulheres que estão muito bem nessa idade e que precisam, às vezes, retomar a sua vida, namorar, ter esses prazer. Também é para elas? Também, e exclusivamente para elas também. Eu, inclusive, atendo pacientes com mais de 70 anos de idade que estão com a vida sexual ativa e que vêm me buscar, talvez não por uma incontinência urinária, porque a gente acha que as mulheres com mais idade, elas não têm mais função sexual ou elas estão perdendo urina, então vai para a fisioterapia pélvica. Não, as mulheres elas vêm, me procuram porque elas querem sentir mais prazer durante a relação, querem ter aquele orgasmo muito bom, muito gostoso. Então elas estão comigo fazendo todo esse trabalho da musculatura que é fundamental para esse prazer sexual e é muito importante para elas. Inclusive, numa idade mais avançada, o que acontece? Devido à menopausa, enfim, né? Essa lubrificação vaginal costuma diminuir, essa lubrificação da vulva, né? Então, a gente faz todo esse trabalho da musculatura que também auxilia muito na lubrificação. Então, eu digo assim, a mulher me procura por talvez incontinência urinária ou disfunção sexual, mas ela não ganha só fazendo, né, o tratamento só por uma coisa. Sim. Porque como é um músculo só, responsável pelo desejo, né, pela resposta sexual, pela continência urinária e pela continência anorretal, é um músculo responsável por isso. Se a gente trabalhar esse músculo, a gente ganha essas 3 funções. Com certeza. E com o passar dos anos, é normal a gente ouvir mulheres falando que estão com problema de segurar xixi. Algumas usam um absorvente, outras já têm um caso um pouquinho mais extremo que precisam de uma fralda. Mas é normal também a gente buscar o tratamento e ter essa segurança de não vazar xixi. Por que acontece esse vazamento? Certo. Essa palavra normal, eu não gosto de falar, porque normal é uma coisa que, né, que todo mundo deveria ter se fosse normal, né? Certo. Então eu digo que é muito comum. É muito comum. E fatores que são responsáveis pela incontinência urinária, um é a gestação, independente do tipo de parto.
Independente. Se a mulher teve parto normal ou se a mulher teve cesariana, o músculo, ele acabou sofrendo consequências devido ao sobrepeso, né, ali que teve durante a gestação. Sim. E depois da gestação, o que acontece? O assoalho pélvico, ele tá fragilizado, né? Essa musculatura está fragilizada e, além disso, ela está carregando um bebê de 5, 7, 10 quilos durante a vida toda, praticamente a vida toda. Então, acaba fragilizando o assoalho pélvico. Então, é independente se a mulher teve parto normal ou cesariana. Ela vai... nós mulheres vamos sofrer as consequências. Então, por isso que eu falo que é muito importante estar procurando a fisioterapia pélvica antes de ter um bebê, né? Antes de começar a aparecer os sintomas, somente para prevenção. Esse seria o mundo ideal para nós fisioterapeutas pélvicos, a paciente procurar antes de ter alguma queixa, né? Além disso, a idade, né? Porque o que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo massa muscular e esse músculo vai precisando, né, dessa massa muscular para fazer sua função. Então, muito importante a gente estar recuperando essa massa muscular durante a idade mais avançada, né? A causa da incontinência urinária, ela pode acontecer por diversos motivos nessa musculatura. Uma é a tensão, né, do assoalho pélvico, como eu já falei aqui, que é o mais comum, inclusive, mas também não basta ter um músculo forte, porque se a gente tiver um músculo forte e esse músculo não souber agir no momento adequado, não vai resolver. Não vai adiantar nada. Então, é muito importante a gente estar vendo toda essa questão, se o músculo está conseguindo contrair no momento certo, tá? Outra coisa que nós, fisioterapeutas pélvicos atualizados, batemos na tecla é a seguinte: fazer contrações aleatórias, que eu falo, né? Aqueles exercícios de contrai e relaxa. Isso faz muito mal. Por quê? Porque tem mulheres, normalmente quase que 100% das minhas pacientes, o que acontece? Elas vêm até o consultório, eu peço para contrair e elas não sabem contrair. Elas acham que estão contraindo. Sim. Ou até elas contraem essa musculatura íntima, mas contrai todas as musculaturas em torno... No conjunto todo. Isso aí. E isso também acaba acarretando na função dessa musculatura. Sim. Então, além disso, a incoordenação desse músculo, o músculo não saber contrair sozinho, também é um fator predisponível para se ter incontinência urinária. Então, não é somente força, é coordenação, é a desprogramação, é não saber contrair no momento adequado. Após esses exercícios, essas técnicas utilizadas em consultório, a mulher ela fica apta para fazer sozinha em casa essa manobra? Com certeza, com certeza. Inclusive, as minhas pacientes, elas recebem um kit no início dos atendimentos, né, que tem bolinhas, que tem o Pelvi Fit, que é um exercitador, né, vaginal, e todos eles a gente vai liberando para ser feito conforme vai vendo a evolução da paciente, né? Então, depois que termina os atendimentos, ela vai poder fazer tudo o que ela aprendeu em casa. Olha que legal. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde, que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que possui laboratórios, farmácias, atendimento fisioterápico, enfim, medicina ocupacional, são tantos serviços da Unimed que a gente às vezes esquece de enumerar algum. Mas se você quer ter uma segurança, um plano de saúde, entre em contato pelo 3520-6100, que a Unimed tem opções para todos os bolsos, para todos os níveis de idade de quem procurar ser um cooperado Unimed. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Necessário ter qualidade de vida, mas também a alimentação ela tem um papel fundamental na nossa pele, no nosso cabelo, no nosso bem-estar e no sorriso que a gente distribui aí todos os dias. Então, você, mulher, procure o Master Supermercados e cuide da sua alimentação. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Tá sabendo da novidade? Cliente Master Mais Vantagens mudou. Sim! Agora você faz parte do Clube Master. Baixe ou atualize nosso aplicativo e tenha descontos exclusivos. Um novo aplicativo. Suas ofertas preferidas na palma da sua mão. Mais moderno, mais rápido e intuitivo. Aqui você encontra muitos benefícios e promoções incríveis. Nunca foi tão fácil economizar.
Vim pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica, comprometida com você. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o programa Viver com Saúde, lembrando a todos que a Santa Mônica Imagem está aqui conosco no programa Viver com Saúde. A Santa Mônica, que é acreditada pela ONU, a Organização Mundial de Saúde. Então, se você procurar qualquer serviço na Santa Mônica Imagem, você terá o melhor atendimento. Neste mês de março, que nós estamos falando aí da saúde, da importância da mulher se cuidar, hoje o nosso assunto é a saúde pélvica e para falar sobre isso nós estamos aqui com a doutora Karine Coldato, que está nos dando algumas dicas importantes aí para todas nós, as mais novinhas, as idades intermediárias e também as mulheres acima de 60 anos que estão cada vez mais bonitas, mais enxutas. É assim mesmo, né? Elas estão cada vez mais lindas. A mulher está tendo uma vitalidade, uma jovialidade que impressiona. Ainda bem, né? Que bom! E é inclusive na saúde íntima também. Como eu falei anteriormente, elas me procuram também para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Porque ninguém merece. A gente vê muita propaganda, né, na TV, enfim, sobre absorventes para incontinência urinária, né? É triste ouvir aquilo. É triste, né? É muito triste porque o tratamento de incontinência urinária não é absorvente, é a fisioterapia pélvica e nós somos evidência A, padrão ouro no tratamento. Antes de se fazer, para vocês entenderem o que é evidência A, padrão ouro, antes de se estar fazendo qualquer outro tratamento, tem que se começar pela fisioterapia pélvica. Aí, se não deu certo, parte para outras. Mas olha que eu garanto que a fisioterapia pélvica dá um ótimo resultado. Pois é, e agora a gente vai falar de um assunto que é bastante constrangedor, difícil, que altera as formas do nosso corpo quando a gente não consegue evacuar corretamente. A constipação. E isso acontece com 90% das mulheres. E aí, doutora? Olha só. Nós estamos aqui as duas de pernas cruzadas. Esse é um fator que desencadeia hiperatividade no assoalho pélvico. Ai, Jesus. Inclusive, eu tô aqui, ó, me segurando para não estar assim. Porque normalmente eu não costumo cruzar a perna. Eu sempre tô com a perna assim, bem apoiada, coluna reta, porque isso auxilia tanto, não é só na musculatura de assoalho pélvico, mas na musculatura do corpo como um todo. É muito importante a gente ajustar a biomecânica do corpo para deixar tudo adequado, musculatura, articulação, enfim. Mas se falando em constipação, 2 fatores são fundamentais a gente estar falando quando a paciente chega com esse prognóstico, né? Primeiro, musculatura, né? A tensão desse músculo faz com o quê? No momento que a gente vai evacuar, se o músculo não consegue relaxar adequadamente, a pessoa tem que fazer força. Então já fica aqui uma dica, força, quem faz força para evacuar tem constipação, né? Então não faça força para evacuar, a gente só precisa aprender a relaxar a musculatura. Outro fator muito importante da constipação é o quê? Logo após o ânus, antes do ânus, vamos pensar assim, a gente tem uma ampola. E essa ampola é onde ficam armazenadas as fezes, certo? Se você não entender, você pode me falar que eu explico novamente, tá? Mas essa ampola, quando chega a fezes ali, ela leva um sinalzinho lá pro cérebro e diz assim, ó, tá cheio aqui, vamos mandar embora, né? O que acontece? Normalmente as mulheres, ou porque tem vergonha de ir no banheiro público, ou porque não quer evacuar fora de casa, elas acabam segurando. Quando viaja é uma tortura. É isso aí. Acaba segurando as fezes ali por muito tempo. E o que acontece com essa ampola? Essa ampola ela não manda mais o sinal, ela manda um certo tempo, pouco tempo, ela manda o sinal lá para o cérebro dizendo que está
cheio, mas depois ela cansa, vamos pensar assim. Ela cansa e não manda mais e essas fezes ficam ali. Aí tu vai se alimentar novamente, vai encher essa ampola de novo e tu vai estar com as fezes que já deviam ser expulsas e mais a outra. O que isso quer dizer? Que a sensibilidade dessa ampola, ela vai se perdendo. Consegue me entender? Certo. Ela vai perdendo a complacência dela, né? E não vai mais mandando aquele sinal lá para o cérebro. Aí fica com essa insensibilidade e não tem mais a sensação de ir evacuar, né? Então, esses 2 fatores são fundamentais a gente estar avaliando quando a paciente chega com uma queixa de constipação. Tanto a musculatura, como também essa ampola que não consegue mais mandar o sinal para o cérebro de forma adequada. Correto. Algumas mulheres tomam muito laxante, muito chá, muito isso para resolver. Isso não vai resolver, só vai retardar a cura. Isso aí. Normalmente as pacientes que chegam até nós, elas já foram no nutricionista, elas já foram, comeram fibras, tomaram muita água, enfim, fizeram dietas mirabolantes e não conseguem deixar dessa queixa, né? Sim. Aí é bem isso que eu lhe falei. Ou é a musculatura que está tensa, que não consegue relaxar, que a gente precisa estar avaliando, ou é essa ampola que perdeu a sensibilidade e a gente precisa estar regulando essa sensibilidade. E de que forma é regulado isso? Não tem um botãozinho lá para apertar? Então, é muito interessante a forma com que a gente regula essa sensibilidade, porque a gente coloca um balãozinho, sabe balão de festa? Sei. Mas é um balão bem pequenininho. E a gente vai insuflando esse balão dentro do canal anal, né? E conforme a paciente vai sentindo, a gente vai fazendo exercícios. Tu já me olhou com uma cara esquisita. Não dói, tá, gente? Não dói nada. É só para você voltar a ter essa sensibilidade ali nessa ampola, que é fundamental, porque senão as fezes vão ficar ali, elas vão ficar duras. Tem mulheres que têm tanta constipação, muitas delas acabam colocando o dedo dentro do canal vaginal para tentar conseguir evacuar, de tão grande que ficou essa ampola. É isso mesmo. E aí tu vai tomando, né, laxantes, enfim, o laxante a gente sabe que é um veneno para nossa saúde, né? Inclusive, se tu vai num coloprocto, ele nem indica, né? Ele faz outros tipos de tratamento antes de dar um medicamento. Por isso, não compre medicamento sem prescrição médica. É verdade, principalmente esse caso, porque vai apenas retardar o teu processo de cura. Isso e mesmo. Mulheres que ficam muito sentadas, que não se exercitam, também podem ter essa queixa? Também. É um músculo, né? O assoalho pélvico é um músculo. E por si só, não adianta a gente estar fazendo exercício físico somente para essa musculatura íntima, né? Então é muito importante a gente estar exercitando o restante do nosso corpo para ter um melhor trânsito intestinal, para ter uma regularidade nas fibras do restante do nosso corpo, nas fibras musculares, né? Do nosso corpo. Então a atividade física, independente da queixa que a paciente nos procura, é fundamental, é a base de qualquer tratamento. E geralmente uma pessoa que tem problema, que não consegue, que urina sem um controle normal, tem também o problema intestinal. Tem também. Né? Parece que os órgãos andam bem ligados. Lembra que eu lhe falei que é um músculo responsável por essas 3 funções? Sim. E muitas pessoas, mas como que eu sou constipada e tenho problema urinário? Sim, porque é um músculo que a gente contrai e relaxa, que faz a mesma função, tanto no retal, como urinário e como sexual. Então a gente precisa estar trabalhando o músculo como um todo para melhorar essas 3 funções. E o tratamento para quem tem problema intestinal também é em torno de 4 semanas, é isso? O tratamento intestinal vai depender de como eu encontrar o paciente, de como está o tamanho dessa ampola, né? Sim. De como está a tensão desse músculo. Mas para te ter uma noção, a tensão do músculo a gente consegue em 4 semanas até menos, né? Dependendo da sequência das sessões, como elas vão ser. E a ampola a gente vai fazendo um trabalho junto, tá? Uhum. Então não leva muito mais do que 2 a 3 meses, é em torno disso também. Correto. Doutora,
Quando a gente fala de saúde, de bem-estar, fez lá o tratamento contigo, mas depois também vai ter que dar uma sequência, nem que seja em casa. Porque não adianta aquele período, aí vai dizer que o tratamento não funcionou. Precisa ter um acompanhamento? Então, deve, né? Eu sempre falo para as pacientes que eu dou alta o seguinte: agora você está livre de fazer todo dia, porque eu cobro das minhas pacientes, como o tratamento é curto, né? Basicamente ele é curto. Então eu falo para as pacientes estarem fazendo o cuidado íntimo, que eu dou uma planilha para as pacientes, enfim, todo dia. E eu pego no pé delas mesmo, né? Todo dia. Durante essas 4 semanas, esse mês, elas acabam criando por hábito. Então dificilmente elas deixam de fazer esse cuidado íntimo depois depois que eu dei alta, né? Sim. Então, cria-se um hábito de cuidar dessa região íntima. E, sem dúvidas, é fundamental estar fazendo em casa. Além disso, também a alimentação tem um papel fundamental no bom funcionamento do nosso intestino e também dos nossos rins, consequentemente na parte da urina. Isso aí. A alimentação é a base, inclusive é muito importante tanto o trabalho em conjunto com o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista. Esses 3 profissionais e o médico também, né? Claro, se precisa sim. Isso, esses profissionais, por isso que eu gosto de trabalhar com várias pessoas, né? Eu trabalho aqui em Erechim, numa clínica que tem vários profissionais, que se caso for necessário a gente indica também para nutricionista, né, para estar fazendo uma regulação ali na alimentação e também, sem dúvidas também, a gente consegue dar uma base do que a paciente deve comer, do que ela pode ingerir, água, enfim, mas o acompanhamento nutricional é muito importante também. E aonde a gente encontra essa maravilha aqui em Erechim, hein? Então, eu trabalho aqui na clínica Flor de Lótus. Sabe aquela rua bonita lá em cima? A invernal mais linda que tem na cidade. Isso. Lá em cima a gente tem uma vista muito linda lá da minha sala e tem várias profissionais que trabalham lá de renome. Então, verdade. Me procure se caso precisar, eu estou à disposição. Eu não sei se vai ter o número de contato aqui, mas enfim. Sim, gostaria que a senhora deixasse, inclusive. Ótimo, então. Meu número de contato é 99628 8045. Pode me chamar. Talvez eu demore um pouquinho para responder, porque inclusive eu atrasei um pouquinho a vinda aqui, mas pode me chamar que eu vou responder todos assim que puder. E as consultas são diariamente ou existe assim um dia específico da semana que você vem a Erechim para atender? Durante as terças-feiras e sextas-feiras eu atendo aqui em Erechim. Segunda, quarta e quinta eu atendo no município de Tapejara. Pertinho daqui. Isso aí. Então tá. Doutora, obrigada por ter vindo até a TV Erechim para falar um pouquinho desse assunto que é tão importante. De alguma forma a gente sempre contribui com a saúde de alguma mulher. E eu gostaria que você aproveitasse esse momento e deixasse uma mensagem para todas as mulheres, já que esse mês de março todo nós vamos celebrar o nosso dia, que é todos os dias. Sandra, eu que agradeço muito esse convite e fico muito feliz porque quando eu decidi trabalhar com fisioterapia pélvica, o meu objetivo era esse, estar falando para muitas mulheres e muitas mulheres levarem essa informação do quão é importante trabalhar essa musculatura íntima, o quão faz a diferença na vida das mulheres, estar ciente do que a gente tem aqui embaixo, que às vezes a gente quer esconder, né? A gente quer deixar ali meio recluso, né? Então, mulheres, a minha mensagem como fisioterapeuta pélvica é: cuide da tua saúde íntima, comece a se conhecer melhor, que você vai começar a desfrutar tanto da tua saúde sexual, como também urinária, no retal, de uma forma prazerosa. Não vai ser um tabu estar indo no banheiro, não vai ser algo horrendo ir no banheiro ou ter relação sexual, tá? Então, cuide da tua saúde íntima. E a todas vocês uma boa noite, espero ter contribuído um pouquinho com a saúde de todas.
mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.